Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Para você que não me conhece, não conhece o canal, dá um voto de confiança, fica aí um pouquinho. Se gostar, se inscreva aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal tocando o sininho e aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você vai ser notificado. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos para o que interessa, que são nossas histórias de terror. E essa eu tenho certeza que não vai deixar você dormir à noite. Vamos lá? A feiticeira traída. História macabra. É bom ser feiticeira, ainda mais com especialização em química genética. Foi no campus da faculdade que conheci o meu marido. Logo nos casamos e a única coisa que nós não compartilhávamos era a questão religião. Ele achava que eu era das vertentes afros. Por isso, não me acompanhava e deixei que pensasse assim. Que bom! Meu marido me pediu o divórcio depois de anos ao lado dele para ir morar com a sua amante de 19 anos, quando eu mal chegava aos 35. E muitos julgavam que eu aparentava ter bem menos que 30. Mas ele se arrependeu. Se arrependeu pouco tempo depois, quando começou a sair hematomas por todo o seu belo corpo. O médico disse-lhe que ele estava mostrando sinais de hemofilia e o seu tratamento começou imediatamente. Ele gastava muito dinheiro em hospitais e em medicamentos, além de precisar de muita atenção para seus cuidados. E como seria a lógica, sua jovem amante, a ver sem cuidar de um homem doente, fez o que se esperava. Desapareceu da sua vida. Virou fumaça de um dia para o outro. Meu então, ex-marido, ficou com o coração partido por um tempo. Daí percebeu o quão idiota ele foi em querer ir embora com ela. Me pediu perdão, me pediu para voltar e agora ele me diz todos os dias o quanto me ama e o quanto está grato por eu tê-lo perdoado. Sinceramente, adoro ouvir ele dizer isso, porque significa que ainda não tem ideia de nada. Como pode ele não ver que não tenho a intenção de perdoá-lo por me trair e tentar me abandonar? Tentar não, né? Ele me abandonou. Eu conheço o seu assunto com amante desde que começou. Pensei que era algo passageiro, até que ele quis me deixar. Foi aí que eu soube o que eu tinha que fazer. Tinha que fazer alguma coisa. Tornei-me sua maior assombração. Era fácil eu obter a varfarina e ainda mais fácil de dar a ele a mesma em todas as suas refeições. Os hematomas fazem com que pareça ter um distúrbio genético não diagnosticado, mas, na verdade, significava que meu plano estava funcionando. Assim que seu sangue estiver diluído o suficiente, vou providenciar um pequeno acidente e deixá-lo ir. Ele não queria ir. Eu posso até sentir pena dele antes que ele
Bem, faça a passagem por dizer-lhe que a sua vadia não o deixou. Ela está enterrada, digamos em pequenas partes no fundo do quintal há dias. Eu nunca ia permitir que ele me deixasse, ou não como ele queria, até que a morte nos separe, meu amor. Foi isso que juramos no altar. Não há maior ódio no inferno do que o coração de uma mulher traída. Eita! Considerações. Hemofilia é um distúrbio genético raro que ocasiona problemas no processo normal de coagulação do sangue. Se isso acontece, é porque os componentes que formam o sangue responsáveis pela coagulação não desempenham corretamente o seu papel por causa de uma deficiência genética. Varfarina. Varfarina sódica é um indicativo para a prevenção primária e secundária do tromboembolismo venoso, na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com prótese de válvulas cardíacas ou fibrilação arterial, na prevenção do acidente vascular cerebral, do infarto agudo do miocárdio e da recorrência do infarto. O uso indevido pode causar fortes efeitos colaterais, como hematomas espontâneos, sangramento interno, perda de cabelo, entre outros. Da obra Histórias para Não Dormir, Neugen, Argentina. Tradução e adaptação. Também pesquisa Sérgio Gitel. Eita, se a moda pega, hein? A mulher não era apenas uma bruxa. A mulher era muito esperta, inteligente e estudada, né? Pois ela era especializada em química genética. Eita, tem que pensar duas vezes antes de querer enfeitar a cabeça de uma feiticeira, ainda mais uma tão inteligente. Depois dessa, né, aterrorizados, só indo para a próxima história de hoje. A visita do Saci. O que é lenda? O que é realidade? Dizem que toda lenda foi criada com base em acontecimentos verídicos. Então, por mais fantásticas que sejam as lendas, todas têm como base a realidade, mesmo que estas sejam sobrenaturais. O relato a seguir é sobre uma dessas misteriosas lendas. Vou relatar os fatos e dar a minha opinião particular, deixando que cada pessoa possa ter a sua própria interpretação da forma que lhe for mais conveniente. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha 8 anos de idade, no centro de São Paulo, em direção a São Roque. Na época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, distante aproximadamente 45 quilômetros. Naquela época, a região toda não possuía muitas casas, predominando a mata, muito verde, árvores diversas e vegetação típica da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família e a outra para quando íamos em finais de semana de vez em quando.
Ao redor existiam outras chácaras e bem próximo existia um curral onde eram deixados alguns cavalos. Em um determinado final de semana, fomos para lá. Eu, meu pai, minha mãe, minha avó, mãe da minha mãe, minha tia, irmã da minha mãe e o seu filho, que logicamente era o meu primo, por nome Vanderlei. Eu e o Vanderlei sempre gostamos muito de histórias de fantasmas e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens tais como vampiros, lobisomens e etc. Nós brincávamos muito sobre isso, sempre que um dormia na casa do outro, é claro. Era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara. E quando chegou a noite, fomos tomar banho, jantar e mais tarde ficamos conversando na sala que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor, do outro lado da casa. Era mais ou menos umas 22 horas, 10 horas da noite, quando começamos a ouvir um assovio vindo do lado de fora da casa. O assovio estava um pouco distante. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele assovio, quando de repente o assovio foi chegando mais perto e cada vez mais perto da casa. Então nós comentamos um com o outro em tom de gozação que poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos muito que existisse, pois parecia fantástica demais essa lenda. Então, em um determinado momento, o assovio chegou tão perto, mas tão perto, que parecia vir do outro lado da porta, do lado de fora da casa, bem na varanda. Eu e o Vanderlei ficamos arrepiados com aquele som e, com muito medo, fomos dar uma bela olhada pela janela, estando muito escuro, pois já era noite, e por esse motivo não conseguimos ver nada. Em seguida, o assovio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois, ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando, batendo nas madeiras. Contei tudo para o meu pai e para minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos para fora, dizendo que de manhã, bem cedinho, eles iriam ver se algo errado tinha acontecido. Então, fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu no domingo, fomos logo examinar os arredores para ver se encontraríamos algo anormal. Foi quando que, para o nosso espanto, vimos no curral todos os cavalos com suas crinas amarradas com pequeninos nós, sendo que a mesma coisa tinha acontecido com o rabo dos cavalos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com suas crinas e rabos cheias de nós. Bem, diz a lenda que o Saci, ele gosta muito de brincar com cavalos, e quando ele aparece, monta nos cavalos e dá nó nas suas crinas e também nos seus rabos.
Então eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada, se não foi o Saci, por incrível que isso pareça. Então, o que foi aquilo? Quem ou o que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele curral naquela noite? Sendo aproximadamente 8 cavalos com pequeninos nós, minúsculos mesmo. Acredito eu que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos e ainda mais no escuro, só por brincadeira, e que os cavalos ficassem ali parados, deixando que isso fosse feito. Agora, o que é incrível, sei que é, mas aconteceu. Garanto que aconteceu. Inclusive, se quiserem entrar em contato comigo, tanto eu como o meu primo Vanderlei, que estamos hoje com mais de 60 anos de idade, poderemos contar essa história novamente e afirmar a sua veracidade, para reforçar a veracidade do relato. Não omiti nomes, nem tampouco o local onde ocorreram os fatos, deixando bem nítido para quem quiser analisar. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias sem explicações. E, devido a isso, uma frase que reflete uma grande verdade é que a verdade está lá fora. Basta ter coragem para sair e vê-la. E para mim e para o meu primo foi o que aconteceu. Créditos à página Lendas Urbanas Oficial. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? E mais, essa história foi postada no grupo Histórias Assombradas por Adriana de Paula. E aí, meus amigos, meus aterrorizados, o que vocês acharam dos relatos de hoje? E você aí que está pela primeira vez no canal, me deu esse voto de confiança, gostou? Se gostou, se inscreve aí. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal, pois isso ajuda e muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. E se você tem um conto, um relato, uma história de terror, uma história sobrenatural, algo que você acha que mereça ser compartilhado com mais pessoas, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Pode demorar um pouquinho, mas você verá a sua história ser contada aqui. Detalhe, especifique se você quer que eu narre te dando os créditos, divulgando seu trabalho, anonimamente ou em formato de conto, falou? Além do e-mail do canal, aí na descrição do vídeo, tem muita coisa legal. Você pode ir também nas playlists do canal que está assim, de vídeo. Você vai achar algo que você goste. Você pode também prestigiar meu outro canal, me seguir em todas as outras redes sociais que eu ficarei muito lisonjeada. Agora quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam em muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente tenho que agradecer a vocês, meus aterrorizados. Sem você, esse sonho não seria possível se tornar realidade. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus, um abraço apertado daquele de quebrar ossinho e um beijo com muito carinho no coração de cada um de vocês. Fui!